Vamos todos nos colocar em pé. Senhor Deus, agradecemos pelo privilégio que temos de ter este acesso a Ti, buscarmos a Tua presença neste lugar e como igreja podermos adorar o Teu santo nome. Somos imperfeitos, falhos, carecemos tanto, Senhor, de Ti, da Tua ajuda, do Teu auxílio em todos os momentos de nossa vida. E por isso somos gratos, por isso estamos aqui, Senhor Deus, não só para agradecer e por tudo que tens feito nas nossas vidas, mas principalmente para louvar o Teu santo nome por tudo aquilo que Tu és para cada um de nós. Esteja falando dos nossos corações, abençoe os corações de todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet, ou ainda que estejam em seus momentos de descanso, de férias, que o Senhor ali esteja abençoando cada um, protegendo e guardando cada um dos nossos irmãos. Abençoe-nos, Senhor Deus, neste culto, recebe este louvor e esta adoração que cada um de nós fazemos. E em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar a Deus, e o primeiro hino que vamos cantar é o hino Tu és fiel, Senhor, hino do HCC, número 25. Vamos cantar, apesar do friozinho, o dia está bonito, o sol está raiando lá fora, e Deus tem sido fiel, apesar das lutas, das dificuldades. Nós temos um Deus que cuida de nós e que é fiel em nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Guarda
ainda em pé, pegue o seu boletim. Nós vamos fazer a leitura que está impressa em nosso programa. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos todos ler juntos? Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Este é um momento de comunhão que é muito importante para a igreja. É um momento que nós podemos expressar a união e a unidade que temos no corpo de Jesus Cristo. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sintam-se bem-vindos ao nosso meio e ao nosso convívio. Podeis assentar. Amém. Esse versículo de Isaías 41:10 eu vou ler novamente. Pega o seu boletim também e medite nisso comigo. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não sei se os amados, eu costumo ler um versículo e tentar colocar isso em prática no meu dia a dia, na minha vida, né? E Isaías aqui eu vejo o seguinte, que ele confirma na verdade uma promessa de Deus ao seu povo, de que ele lutaria por ele, de que a vitória ela é possível mediante Cristo, mediante Deus em nossas vidas. O medo, ele existe, inclusive na vida do cristão, mas ao meu ver o medo e a decepção, que até é um tema que nós jovens estávamos estudando ontem à noite, não deve ser uma constante na vida do cristão, porque o medo, a decepção, ela é uma arma de quem? Do inimigo. E isso sem dúvida nenhuma enfraquece o cristão. E se isso enfraquece o cristão, sem dúvida nenhuma perderemos muitas batalhas aí. Então Deus ele promete na sua palavra, e tudo que ele promete ele cumpre, que ele vai lutar por nós. Ele é a mão, como aqui diz, que nos sustenta. Ele é aquela voz no silêncio que nos tranquiliza, nos acalma e nos dá uma paz que transcende todo entendimento. Então que possamos sem dúvida aprender mais a confiar, né? A começar em mim também. Ele é a mão em meu ombro quando a tristeza me vem, amizade constante, oh quanta paz que ele contém. Ele é a voz no silêncio que soa doce e calma. Que palavra importante, dando-me alívio à alma. Não preciso preocupar-me se as coisas não vão muito bem, pois se confio minha vida em seu poder, faz-me recordar a cruz. Ele é luz em meio às trevas, brilhando como o sol no dia.
Cristo como meu guia. Ele a mão em meu ombro quando a tristeza me vem. Amizade constante, oh, quanta paz que Ele contém. Amém. O mês de julho é marcado por férias escolares. Neste ano especificamente tivemos ainda uma primeira semana, segunda aí de jogos da Copa do Mundo, e que fez com que algumas famílias até atrasassem um pouco suas férias. Mas temos várias famílias em descanso neste mês, inclusive o nosso pastor Wagner. Por isso pedimos que os irmãos estejam orando por ele, por sua família, para que Deus esteja abençoando, guardando, restaurando suas forças, para que ele possa voltar e dar continuidade a este ministério que Deus o tem concedido. O nosso boletim, irmãos, ele tem um papel importante de comunicação dentro da igreja. Muitas vezes a gente só usa ele para acompanhar a ordem de culto, mas as informações que estão aqui dentro, elas são preciosas para que a igreja saiba da dinâmica e de tudo que estará acontecendo nos próximos dias da semana, inclusive avisos também sobre a parte administrativa e tudo mais. Então, é importante que os irmãos estejam dando uma olhadinha, levem para casa, deem uma refletida sobre os avisos que estão sendo dados. O pastor, na sua pastoral aqui, coluna pastoral, tem colocado aqui as pessoas que estarão auxiliando neste período que ele está de férias, e estarão conosco alguns pastores e irmãos que estarão nos ajudando na ministração da palavra. E também, desde já o aviso que no mês de agosto nós teremos uma programação toda especial, dedicada e orientada pelos jovens. Então, estejam também orando desde já para que Deus possa trabalhar na vida da igreja através de cada um dos nossos jovens. Nossos jovens têm buscado a Deus, têm buscado fazer um trabalho que Deus se alegre, e assim eles estão preparando também os cultos que estarão trazendo no mês de agosto. Nós vamos ter um momento agora de louvor, enquanto estaremos dedicando as nossas vidas, dízimos e ofertas, através do hino 444, que diz: conta as bênçãos. Irmãos, na nossa vida, muitas vezes fazemos as contas daquilo que nós estamos passando por de dificuldades. É muito mais fácil contarmos e ficarmos nos lembrando dessas partes mais difíceis, mas são inúmeras as bênçãos que Deus nos concede, mesmo aquelas que nós nem percebemos. Passamos o dia, muitas vezes, por diversas situações de livramento e nós não percebemos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças em todas as coisas. E agora nós vamos estar louvando a Deus, contando as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. E aqueles irmãos que têm os seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo neste momento. Vamos todos nos colocar de pé para cantarmos a Deus este hino de louvor. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diz
disse quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas dura teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos disse quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos disse quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos disse quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós iremos orar a Deus agradecendo pelos dízimos, ofertas. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Eleia para que ela esteja aqui e nos dirija a Deus em oração. Santo Deus, nós depositamos aqui nossos dízimos e ofertas, mas depositamos também a nossa gratidão pelo Teu amor para conosco, pela forma como o Senhor tem nos dirigido, nos orientado e cuidado de cada um de nós. E aqueles necessitados, que o Senhor também possa estender suas mãos como tens feito sempre. Sim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis aceitar? Nosso irmão Paulo. Estive pensando sobre esse momento de intercessão que a gente faz aqui e eu creio que a igreja toda tem vivenciado alguns casos de pessoas que estão sofrendo por algumas dificuldades físicas, problemas de saúde, e a gente convive com essas pessoas e quer que elas sarem logo. A gente ora pedindo a Deus que Ele cure, que Ele restabeleça a saúde. E talvez a gente esqueça do grande privilégio que nós temos de estar aqui. Eu creio que algumas dessas pessoas pelas quais nós oramos gostariam de estar aqui, mas não podem por motivos vários. Alguns têm problemas de saúde, outros têm problemas de relacionamento, problema de condução. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, como é bom nós termos esse privilégio de louvarmos a Deus e aqui prestarmos um culto a Ele. Então é um momento de gratidão também que nós queremos fazer.
Casos de doença, nós vimos aqui o relato do pastor, que o Pedro da André e do Fabiano esteve internado no hospital por causa de asma, e já esteve internado, significa que ele deve ter saído. Eu quero crer que já esteja em casa. E o Lucas, filho da Luísa e do Moacir, que caiu, quebrou o cotovelo, precisou colocar 3 pinos de reforço, mas estão bem com seus pais. E temos também, aqui eu estava vendo, algumas pessoas que fizeram aniversário, e alguma das pessoas que fez aniversário, eu creio que sejam importantes na vida da igreja. Pelo menos a Clélia, Dona Clélia, o João Pellegrini e o Marcelo Duduche. Então nós vamos orar nesse instante, pedindo e intercedendo por essas pessoas. Aqueles irmãos que quiserem vir até aqui à frente, nós estaremos orando por essas pessoas que nós temos conhecimento, a menos que alguém queira manifestar o desejo de orar por alguém. O irmão da Meire, o Anatoly, está internado, ele teve um problema de infecção. Isso, quem quiser pode vir à frente aqui. A irmã Eléia está pedindo pela Priscila, irmã do Laerte, que está enferma também, né? Meu irmão Anatoly mora em Peruíbe. Estava lá sozinho e foi acometido de dengue. Muitos irmãos oraram. E logo ele sarou. Só que ficou fragilizado. E veio uma bactéria daquelas bem bravas e atingiu uma região delicada dele. E agora ele vai até precisar fazer, eu não sei o nome que fala, é uma operação essa semana que põe aqui a parte do intestino, que tira para fora, né? Um saquinho, porque assim vai melhorar a situação dele. E graças a Deus, ele já começou a fazer um procedimento também, que é difícil falar o nome, e é de oxigênio, que mata realmente essa bactéria que é muito brava. É a mesma, não é câncer, é a mesma que faz a pessoa perder o dedo, o pé quando tem diabetes. Sabe aquela, é isso aí. Então é muito grave o estado dele, assim, no quesito de ter que ficar 6 meses no hospital, todo aquele processo. Então, a gente pede oração e principalmente porque ele é meu irmão, que aos 18 anos se afastou da casa de Deus, se afastou. Ele diz que não, mas não tem mais comunhão assim com os irmãos, não está mais em nenhuma igreja. E que Deus trabalhe, né, nesse período difícil que ele está enfrentando, para que Deus consuma a obra dele. Vamos orar. Os irmãos que puderem, fiquem de pé. Senhor, nosso eterno Pai, nós estamos novamente em Tua presença, Senhor. Continuamos na Tua presença, porque reconhecemos que Tu és Deus, estás em todos os lugares e conhece todas as coisas, inclusive o mais profundo do nosso ser. Tu sabes o que passa no nosso coração, na nossa mente, e nós Te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, pecadores, porque nós precisamos da Tua presença, da Tua intervenção em todas as circunstâncias da nossa vida. Essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, Tu as conheces a todas, sabes das suas necessidades físicas, mentais, espirituais, emocionais, que elas possam ser contempladas no seu desejo, no seu pedido. E também Te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos que Tens derramado, pelas pessoas que completaram mais um ano de vida hoje, pessoas que já têm uma vida tão longa, de tantas bênçãos, as quais nós admiramos e glorificamos o Teu nome pela sua participação na Tua obra durante os anos de existência desta igreja, especialmente a nossa irmã Clélia, o irmão João Pellegrini, e que Tu possas estar trabalhando na vida deles, Senhor, dando saúde, forças físicas e espirituais para continuar Te servindo, honrando e glorificando o Teu nome. Abençoa esta igreja, Senhor. Tu nos conheces a todos, sabes das nossas necessidades, mas nós estamos aqui porque sabemos que o Teu desejo é ter comunhão com cada um de nós. Abençoa especialmente o pastor Wagner no seu tempo de descanso
tanto ele quanto a sua família, que possam ter tempos de refrigério e que possam ter suas forças renovadas para voltarem até este local e continuarem o seu ministério, honrando e glorificando o teu nome. Abençoa este culto, Senhor, porque nós oramos pedindo todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos devem ter observado, subindo as escadarias, que estão sendo instalados também os corrimões, ou corrimãos. Perdoe, o português me traiu. Mas são adequações que são exigidas por lei para que nós estejamos adequados e de acordo não só com a lei de Deus, mas também com a lei dos homens. E no nosso boletim, nosso irmão João Rosa, ele comunica exatamente este passo, mais um que a igreja está dando, e que, meus irmãos, é preciso que nós estejamos orando. Como está escrito aqui, essa semana avançamos nas documentações exigidas pela prefeitura, com a abertura de cadastros e processos. Pedimos que a igreja nos ajude em oração por esta causa. Por que precisamos orar, irmãos? Porque, infelizmente, muitas vezes, neste processo burocrático, as pessoas esperam coisas erradas e nós não queremos fazer as coisas de forma errada. E, por queremos fazer as coisas da maneira certa, às vezes demora mais tempo e a gente passa muito tempo tendo que preparar documentos e revisar e tudo isso, mas fazendo da maneira correta, temos certeza que não só agradaremos à prefeitura e aos órgãos responsáveis, como principalmente nosso Deus, como exemplo, aonde quer que estejamos, como uma igreja que tem buscado essa responsabilidade. Então nós agradecemos a Deus pela visão da liderança dessa igreja, do nosso irmão João Rosa, na liderança do Ministério de Administração, por esta busca, por esta regularização, e pedimos que os irmãos estejam orando para que esta regularização venha e da maneira correta, sem maiores atropelos. Nossos irmãos trabalham na igreja e na sua maioria são sempre trabalhos voluntários. E nem sempre temos o tempo adequado para dedicar da maneira correta aqui na igreja. E por isso também pedimos que os irmãos estejam orando por cada líder de departamento de nossa igreja, para que, apesar das lutas diárias, dos compromissos de trabalho, dos seus lares, das suas escolas, muitas vezes, que Deus também consiga nos ajudar como líderes a termos tempo para dedicarmos e fazermos a obra do Senhor de maneira correta. E um desses que tem trabalhado na nossa igreja, nosso irmão Wesley, na liderança de música. As lutas são intensas, as dificuldades são enormes, mas Deus, Ele vai acrescentando e vai trabalhando nas nossas vidas, na vida desta liderança. E nosso pastor pediu a ele, e ele estará trazendo a mensagem do Senhor nesta manhã. Eu convido para que esteja nos conduzindo. Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los com a paz que vem do nosso Deus. E outra oportunidade que estive aqui, falei uma frase que irei repetir agora. O irmão não viu por engano meu nome no boletim. Sou eu mesmo que vou pregar. Eu jamais estou aqui para substituir o nosso pastor, porque isso seria uma missão muito difícil. Mas Deus também tem falado muitas coisas comigo e revelado outras coisas intensas na minha vida. Então gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus fez na minha vida e também, claro, coisas que existem na palavra de Deus. Ontem à noite, minha irmã chegou para mim. Normalmente a gente vai na igreja amanhã, normal, que horário? Falei, então, eu preciso ir para a igreja amanhã cedo. Não, tudo bem. Então, mas sabe por quê? Eu vou pregar. Eu não posso faltar. E aí ela brincou, falou assim,
nossa, eu não sabia, mas você sabe pregar? E deu aquela risadinha, você sabe pregar? Eu falei, olha, às vezes que o Senhor me colocou nesta missão, eu disse sim, mesmo sem ser um grande conhecedor de hermenêutica, de homilética, de exegese e de tantas coisas que fazem uma mensagem toda estruturada, aquela coisa toda. Eu não sou o maior conhecedor disso, mas como disse anteriormente, Deus tem falado comigo e eu sei que não é à toa que eu estou aqui. E também quero dizer que para você não é apenas mais um domingo rotineiro, mas o Senhor te trouxe aqui também para adorar o nome dEle, para ouvir coisas que certamente irão, não por mim, mas certamente irão fortificar a sua fé. Esse microfone que está à minha frente também não faz de mim o dono da razão, o conhecedor da palavra de Deus, como grandes pastores. Mas eu creio que o Senhor vai falar nessa manhã conosco. Feche seus olhos, vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem falado com as nossas vidas. O Senhor tem feito grandes maravilhas, Deus, em nosso meio. E nós podemos dizer, ó Pai, que o nome dessa igreja se faz real, Deus, a cada domingo. E nós sabemos que até aqui realmente o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E queremos te amar, ó Pai, cada vez mais, Senhor, isso é uma escolha. E Deus, eu escolho, Deus, isso todos os dias. Eu quero te amar, Deus, e quero servir ao Senhor. Nesta manhã, Deus, eu estou aqui, ó Pai, com a missão de levar a Tua palavra, mas apenas sou um canal, Deus, para que o Senhor abençoe através da minha vida a Tua igreja, Senhor. Eu te peço, Deus, que esse momento seja precioso, Deus, para todos nós, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é a nossa oração. Amém. Bom, irmãos, quando o pastor me ligou, falou assim: Wesley, você sabe que eu estou de férias no mês de julho, tem um tempinho, e eu gostaria que você pudesse falar um domingo de manhã, no dia 20 e tudo. E aí eu, daquele negócio, e agora? Mas, assim como Isaías disse, eis-me aqui, eu também tive essa alegria de poder dizer sim. E assim também como Isaías disse: pobre de mim, que sou homem de lábios impuros, também faço dele as minhas palavras. Mas aí depois que você diz o sim, você desliga o telefone, e aí você pensa: e agora? O que eu vou falar? Fui para o meu quarto e comecei a orar. Falei: Senhor, agora é contigo. O que eu vou falar? E comecei a orar e comecei a pensar em nada naquele momento. E aí no outro dia também não tinha certeza, porque na verdade nós vivemos o tempo todo tendo provações de Deus e coisas que Ele vai fazer na nossa vida, e pensando sobre alguns temas que você mesmo vai vivendo. E aí, através de uma canção e uma história que mais para frente os irmãos vão entender, que também é a minha história, eu entendi que o Senhor queria falar comigo sobre milagre. Eu pensei, talvez com você, milagre, porque nós vivemos numa época em que essa palavra é totalmente distorcida da palavra de Deus. Quando nós falamos em milagre, o que você pensa? Qual a primeira coisa que você pensa? Talvez você pode pensar realmente os milagres que Jesus efetuou aqui na terra, e nós vamos falar sobre isso, mas também nós vivemos nesta época que você liga a televisão para assistir alguma coisa e você vê aquele famoso, eu vou colocar aqui essa palavra, aquele show da fé, pessoas trabalhando muito com o marketing cristão e vendo esse milagre como essas coisas, como apenas coisas visíveis. Eu não estou falando que não são reais, são sim reais, porque acontecem devido também à nossa fé e principalmente através do plano de Deus. Mas aí eu fiquei pensando: Senhor, vou falar sobre milagre. Mas é como eu disse, a palavra de Deus, ela existe e é imutável, assim como Deus também é imutável. Ele jamais irá mudar as coisas que Ele realizou e o que Ele tem para realizar na minha vida e na sua vida. Então eu comecei a pensar sobre coisas que próprio Cristo fez, que foram realmente milagres reais, e buscando algumas informações também no grego, no hebraico, para entender melhor a estrutura e a razão da existência dessa palavra.
de vários significados, eu posso resumir sobre algo que irá maravilhar você, algo que é maravilhoso. E na minha linguagem é algo assim, que você faz, oh, isso para mim é aquela coisa muito grande, mas acima de tudo, inclusive eu quero que você repita comigo, pode ser baixinho, não tem problema, que diz assim: milagre é o que somente Deus pode fazer. Mais uma vez, milagre é o que somente Deus pode fazer. Então, irmãos, isso é o que está fora do meu controle. Eu não posso fazer isso. É algo que realmente irá mudar a sua vida, mas é algo que somente Deus poderia fazer. Pensando um pouco mais sobre isso, existem muitas pessoas que, vou colocar aqui um jogo da Mega Sena, por exemplo, ou outros jogos. Tem estudiosos, matemáticos, que trabalham com probabilidade, com várias regras matemáticas, para tentar ganhar na Mega Sena, para ganhar aquela bolada, milhões e milhões e milhões. Muito bem, talvez um desses ganhadores, ao ganhar esse prêmio, fala: que milagre, nossa, vai mudar minha vida. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque isso não é, claro que Deus pode fazer todas as coisas, mas com certeza não é a intenção dele. Mas aquela pessoa pode pensar, isso vai mudar a minha vida. Mas aquilo foi uma jogada de sorte, como nós dizemos. Então, ele colocou lá alguns números. Muitas pessoas, eu já inclusive vi e ouvi pessoas que simplesmente pegou aqui 3, 5, 10, 18 e foi colocando os seus números, foi sorteado e realmente a vida daquela pessoa mudou financeiramente. Mas não é isso que a palavra de Deus trata como milagre. Muito menos quando você vai ao supermercado e de repente o mercado vai dar uma gratidão para você, uma bonificação para você, e você entra no caixa e aí a mulher que está ali trabalhando fala assim: olha, você deu sorte. Hoje, essa compra aqui, esses 5 carrinhos, aproveita, né? Se você soubesse, ia comprar 10 carrinhos. Esses 5 carrinhos que aqui estão, você não vai pagar. Isso para você é um milagre? Não é um milagre. Isso simplesmente você estava ali, você é cliente daquele lugar e você teve esse bônus e essa gratidão daquele mercado. Então, no decorrer dessa reflexão, eu quero que você pense: é apenas algo que foge do meu controle, é algo que somente Deus pode fazer. Primeiro, irmãos, você que aqui está é um grande milagre. Você é um grande milagre. Faz assim comigo, ó. Faz assim, respira fundo, ó. Solta. Mais uma vez, respira e solta. Entende? Você tem um fôlego de vida. Você está respirando. Então você é o grande primeiro milagre. O grande primeiro milagre que Deus fez em você foi você mesmo. Amém? Isso é algo muito lindo. E eu gostaria de pensar agora um pouco com os irmãos sobre a obra de Cristo, sobre Jesus. Como eu disse, as coisas que Jesus fez, ela não irá mudar. E nós temos aqui na palavra de Deus um livre acesso para poder entender o que Deus tem para nós. Essa semana eu vi uma foto que me deixou assim muito chocado mesmo. Eu fiquei pensando, como pode acontecer isso? E nós aqui no Brasil com esse acesso tão livre. E eu vi no Facebook uma foto que era uma criança que estava com sua mão toda picada, com faca, como se alguém tivesse, como não, alguém fez assim, justamente porque pegou ela com a palavra de Deus, com a Bíblia. E nós aqui temos esse acesso incrível que o Senhor nos deu e temos que aproveitar. Por isso, eu disse que eu não sabia sobre hermenêutica, pouco sobre exegese, mas eu sei que eu preciso ler a Bíblia numa mensagem. Então abra comigo o livro de João. João capítulo 2. É um texto muito conhecido que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Nós vamos ler esse texto. Versículo 1.
2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que lhe mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus então disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." Eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem então o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Quero uma atenção especial para esse versículo 11, irmãos. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Quero ler mais uma vez esse versículo 11. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Quando eu li esse texto, eu pensei, ali que Jesus revelou que ele não era somente Filho de Deus, mas também era Deus ali encarnado. E fiquei pensando como que as pessoas viam Jesus antes disso então. Seus discípulos já andavam com ele, independente se era no começo daquele ministério de Jesus, com 30 anos, mas já andavam com ele. E quando você anda com uma pessoa, você a admira por alguma coisa. Então talvez as pessoas ali conheciam Jesus como? Como que você iria conhecer Jesus? De repente um homem gentil, cavalheiro, simpático, educado. Talvez os discípulos eles enxergavam Jesus daquela forma, apenas, né? E é muito interessante que no final o versículo diz: "E seus discípulos creram nele." Quando eu leio "os discípulos creram nele", será que existia alguma dúvida? Quem será que a gente está andando mesmo, né? Esse homem aqui é Jesus, tudo. Mas eles creram nele. E uma reflexão que eu quero passar para você é: muitas vezes nós vivemos situações que nós precisamos ver para crer, não é verdade? Então de repente você ouve uma história e ela parece real, mas no fundo você fala assim: olha, pensando bem, não sei não. Sempre aquele famoso telefone sem fio, né? Eu acho que essa história chegou até mim de um jeito um pouco distorcido. Acho que não é isso não. Aconteceu um milagre com aquela pessoa e ele era paralítico, agora está andando. Não, tudo bem, eu acredito. Mas de repente você precisa ver para você crer. Nós somos humanos e essa é uma realidade. Independente se temos a fé em Cristo. Muitas vezes não, muitas vezes nós cremos sim, de fato, naquele momento. Mas outras vezes você precisa ver para crer. E estamos numa época pós-moderna, onde tudo é muito rápido e tudo precisa acontecer, não é nem para agora e nem para hoje, é para ontem. Então o seu chefe pede para você entregar algum relatório e ele mal colocou aquilo na sua mesa, você já precisa entregar daqui 20 minutos. Como assim? Eu não tenho tempo ainda para estudar esse relatório, para entregar. Ou mesmo quando você vai fazer uma transferência para uma pessoa, uma conta bancária, você precisa fazer o quê? Calma aí, deixa eu tirar o extrato, deixa eu ver direitinho. Entrou na conta de tal pessoa. E o meu conselho é que você continue fazendo isso, viu? Você tem que ver mesmo para acreditar que o banco colocou aquele dinheiro aonde é o destino dele. E vem na minha cabeça, irmãos, Jesus falando com Pedro, após uma conversa que dizia: Pedro, o diabo veio falar comigo e ele queria moer você assim como é o trigo.
Pedro, né? Como assim? Ficou com medo, ficou assustado. Ele disse: mas eu roguei por ti, Pedro, fica tranquilo, eu estou aqui e a minha mão está estendida para você. Mas depois ele diz assim para Pedro: você já está 3 anos comigo, mas ainda não se converteu, não entendeu. Quando se converter, através do meu Espírito Santo, irá converter multidões. E aí, eu tenho certeza que não sou o único a pensar isso, mas quantas vezes já me peguei pensando: não é possível. Esses discípulos aí, olha, eles andavam com Jesus, como assim eles não criam em Jesus? Não é possível isso, né? Eles estavam ali, eles estavam vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo, e muitas vezes eles ficavam pensando: Jesus. Ou quando Jesus ressuscitou, não, Jesus ressuscitou, né? Se eles soubessem exatamente quem era Jesus, que era realmente o enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus aqui na terra, muitas das coisas eles não iriam duvidar. Mas eu também não os julgo, porque creio que eu seria igual a eles. Também sou humano, também tenho os diversos pecados e não creio também em tudo que me falam. Já que nós vivemos em meio a tantas mentiras, isso acaba se tornando um pouco frequente nas nossas vidas também. Outro milagre que eu quero citar com vocês é sobre a história de Lázaro. E existe milagre maior do que você ressuscitar alguém? Não é verdade? Trazer vida para quem está morto. Na minha opinião, não. No início dessa reflexão, nós fizemos aquela respiração que provou que nós estamos vivos e que nós somos o milagre de Cristo. Mas aqui, Lázaro estava morto. E Lázaro era um grande amigo de Jesus. Tanto que em João 11:35 nós temos o versículo que diz: Jesus chorou. E é exatamente por causa da morte de Lázaro. E nesse texto estava Marta, Maria e outras pessoas que disseram: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Nada. Mas nós sabemos que nada foge da soberania de Deus e do plano de Deus. Em um dos textos dos evangelhos que trata sobre essa passagem, Jesus diz: que bom que eu não estava, porque agora vocês verão a soberania que está em mim, o glorioso poder que está em mim. Então, imagine você, porque Maria foi falar com Jesus, e o texto revela que muitas pessoas foram junto com Maria, até mesmo para saber onde ela ia, preocupados com ela, seguiram Maria e eles chegaram ali. Ela falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Então naquele momento ele está na frente do túmulo. Imagine comigo, eu já falei da outra vez, né, irmãos, que quando eu leio a Bíblia, parece que eu entro em Hollywood, Broadway, eu começo a imaginar um monte de coisa. Então imagine comigo o túmulo ali, e Jesus simplesmente fala: Lázaro, venha para fora. Como será que as pessoas lidaram com isso? Jesus, para. 4 dias, Jesus, já está cheirando mal. Não acabou, não é uma parada cardíaca e vai acontecer, não é isso. São 4 dias. E Jesus, Lázaro, venha para fora. E nós sabemos o final dessa história. Esse fôlego de vida que nós falamos, o Senhor deu novamente a Lázaro. Assim como temos também outra história que fala sobre a ressurreição, que é da filha de Jairo. Eu quero compartilhar esse texto também com você. Abra aí na sua Bíblia em Marcos 5. A partir do versículo 35.
Vamos pensar um pouco nessa história. Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está apenas dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Até aqui. Mais uma situação em que a Bíblia revela que as pessoas não acreditaram em Jesus quando ele disse: Ela apenas dorme, calma. A Bíblia foi clara quando disse: começaram a caçoar dele, começaram a caçoar de Jesus. E esse é um texto que fala muito comigo há muito tempo, e os irmãos vão entender o porquê. É logo no começo, quando um dos empregados chega e fala: Seu Jairo, a menina já morreu, chega, não adianta você ir lá até Jesus, você não está vendo, não tá mais, não tem mais frequência cardíaca, não adianta, morreu. Não aborreça mais o mestre, ele tem muito mais o que fazer aqui. Sua filha já está morta, se contente com isso. Mas nós temos um Jesus que está acima de todas as coisas, com certeza. E eu aprendi há um tempo que existem 2 tipos de crente. Vamos lá. Depois você vem falar comigo: eu sou um, eu sou o 2, tá bom? Mas eu quero que você pense. O primeiro é o crente coveiro. Wesley, o que é isso? Crente coveiro? Sim, é o crente que faz o seu sonho morrer. Sabe aquele crente que tudo não dá certo, né? E na minha linguagem é o crente que diz: isso aí. A gente vai numa cidade no ID, olha, são 500 quilômetros dessa... não vai dar. Não tem como a gente pegar aqui, pega a Dutra aqui rapidinho, 200 quilômetros, a gente chega, faz o ID, é o mesmo trabalho. Esse é o crente coveiro, que faz questão que seu sonho vá por água abaixo, corta pela raiz. Ou quando nós tivermos a reforma dessa igreja, quanto dinheiro que foi colocado aqui para a melhoria dos membros e do trabalho do reino de Deus. Tenho certeza que muitas pessoas pensaram: reforma da igreja, nossa, mas elevador, não dá. Deixa isso quieto, esquece. Esse é o crente coveiro, tá bom, irmãos? Eu sei que não tem ninguém aqui assim. E nesse caso, nós vimos aqui uma pessoa neste perfil, que já disse: Jairo, está morto, esquece, não adianta mais, não aborreça o mestre. Isso para mim é uma pessoa que tem esse perfil de coveiro. Mas temos também o crente parteiro. Você já deve imaginar que é aquele cristão que faz o sonho nascer, que ele te ajuda a desenvolver o teu sonho e a buscar a realização do teu sonho. Então, quando existe algum pedido de alguma oferta especial, o irmão vai lá, está aqui. Ou tantas outras coisas que você pode pensar, como uma simples oração, que muitas vezes nós vemos mesmo como uma simples oração, mas é aquilo que está fortificando o seu sonho. E Jesus disse aqui: não tenham medo, tenham fé. Não saindo do nosso tema sobre milagre, nós temos que ter fé para o milagre acontecer nas nossas vidas. E quando eu falo milagre mesmo, aquilo que nós falamos no começo: somente Deus pode realizar, somente Deus pode efetuar. E as pessoas, elas querem atrapalhar esse milagre, porque infelizmente nós estamos rodeados de pessoas muito invejosas, que não desejam o seu sucesso, independente se ele é espiritual, se ele é emocional,
ou se ele é financeiro. Só que, irmãos, essas pessoas, esses crentes coveiros que eu citei aqui, muitas vezes elas não sabem o Deus que você acredita, o Deus que você confia, porque nem sempre elas enxergam esse Deus, o Criador, o poderoso, o primeiro e o último. Quando eu pensei nesse tema sobre milagre, foi inevitável eu pensar sobre a minha vida, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Muitos já sabem, tem muitas pessoas também que são novas aqui na igreja que não sabem, ou tantas pessoas que irão assistir pela internet essa mensagem. Mas eu não hesitei em falar sobre milagre, porque eu sei que na minha vida foi real, e eu sei que na vida dos meus irmãos também foram milagres reais. Nós temos aqui a família do Rogério, que vivenciou isso. Quando ele era mais novo, ficou com um câncer muito grave, no leito da morte o Senhor resgatou. Porque o milagre não é somente nascer de uma vida, mas também quando Deus mantém aquela vida. Isso já é um grande milagre. Temos também a Sônia aqui presente, vivendo isso, né, Sônia? Milagre de Deus também na sua vida. E tantas outras pessoas que nós conhecemos e podemos dizer, milagre acontece sim, ele é real, porque é o Deus que eu acredito que tem feito isso. Irmãos, rapidamente na minha vida, quando eu era criança, aos 5 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu dei um grande presente para minha mãe, um grande presente para minha família. Só que quem ganhou o maior presente fui eu, de Deus, que Ele manteve a minha vida. Então, como eu disse, no meu aniversário, minha mãe estava lá fazendo o bolo, o tradicional bolo do dia 20 de dezembro. E aí eu, agitado como sempre, né, fui lá e falei assim: quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. Filho, fica aí, quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. Muito bem. Antigamente tinha aqueles banquinhos que pareciam uma ampulheta, que era grande assim, né? E aí eu subi nesse banco ali do lado da pia, e por algum motivo que eu não sei até hoje, eu escorreguei e foi para valer. E fui realmente de cabeça no chão, bati muito forte, a ponto do meu cérebro deslocar de lugar. Fez um barulho muito alto, que as pessoas até lá de baixo ouviram, debaixo da minha casa ouviram esse barulho. E imagina o desespero da minha mãe que estava ali do lado. Para resumir essa história, eu já comecei a colocar muito sangue para fora. E aí foi aquela loucura que vocês devem imaginar. E chama um parente, liga para não sei quem. E eu já estava ali desmaiado, já não lembro mais de nada também. E aí meus parentes foram comigo, aquela coisa toda de ir pro hospital. E eu entrei em coma no colo da minha mãe, indo para o hospital. E eu fico imaginando assim, porque foi aos 5 anos de idade, então eu não entendia nada e mesmo assim eu não lembro de nada. Mas fico pensando, irmãos, que loucura que foi, porque nós chegamos no hospital no Tatuapé, não tinha vaga, mas eu estava em coma no colo da minha mãe. Como assim não tem vaga? Leva para outro. E um desespero com certeza tomou conta daquele momento, mas muita oração também. E naquela época, irmãos, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut, hein? Não que eu também seja velho, né? Só se passaram 20 anos, então os irmãos sabem, ó, pela continha aí ficou fácil. Então não tinha Facebook para você chegar e falar assim: galera, aconteceu isso, vamos ficar de joelho todo mundo, vamos orar. Não tinha momento de intercessão aqui, não deu tempo, não teve como. Então, um ligando para o outro: olha, aconteceu isso, esteja em oração, estamos a caminho do hospital, não sei o que está acontecendo. Então chegamos no hospital e, devido a vários exames, constou que eu tinha um traumatismo craniano. E o tempo foi passando, eu fiquei em observação, e Deus pegou a minha vida e fez como falou com Pedro: mas eu roguei por ti, eu estou aqui. Então,
eu quero dizer que eu sou um verdadeiro milagre. E quando o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, você vai realmente pensando. E tudo para você vai fazendo sentido. Aos 5 anos eu não saberia discernir o que tinha acontecido na minha vida. Mesmo porque quando eu era criança eu batia a cabeça a cada 5 minutos. Então para mim seria só mais uma. Só que dessa vez foi mais sério, né, irmãos? Foi mais grave. Mas o Senhor estava ali comigo. E foi um momento muito difícil para minha família. E para aqueles que souberam também daquele problema, daquele momento. Mas o Senhor resgatou a minha vida, porque Ele tem um plano suficiente para a minha vida. Um plano que irá beneficiar somente o reino de Deus. E isso tudo é para glorificar o nome do Senhor. 5 dias depois, eu estava aqui no Natal, e eu me lembro como se fosse hoje, que a Tchalda, que está ali no último banco, me chamou depois. Eu tive até um solo, irmãos, olha que coisa bonitinha. Depois de um traumatismo craniano, me deram um solo. Eu fiz um solo aqui com meus amiguinhos. E aí ela me pegou no colo, e foi um momento que a igreja realmente percebeu a glória de Deus. E eu fiquei ali com o olhinho aberto, e realmente foi muito forte, porque eu olhei para as pessoas e as pessoas não conseguiam nem fechar os olhos naquela oração que a Alda fazia. E eu com 5 anos de idade lembro de tudo isso, mas as pessoas ficaram olhando apenas para mim, chorando muito. Engraçado, eu lembro de pessoas chorando e vendo realmente o testemunhar da glória de Deus aqui. E tem acontecido, irmãos, tem acontecido. Isso foi apenas um caso que eu levo para a minha vida como motivação e como plano de Deus que eu sei que Deus tem sobre a minha vida. Mas muitas coisas têm acontecido aqui na Ebenezer, em tantas outras igrejas. O Senhor tem trabalhado para aqueles que o amam. O Senhor tem trabalhado realmente para aqueles que estão sob a vontade dEle. E eu gostaria de encerrar esse momento, esse breve momento, com uma canção que foi escrita por uma pessoa, e também é uma canção que essa pessoa tem cantado, se chama Cleves Soares. Quero também dar os méritos a ele, porque ele também passou por esses momentos onde a família vê ele nessa situação de não tem mais jeito, onde muitas pessoas, crentes, coveiros, chegaram e falaram: não dá. Bateu a cabeça, é demais, né? Então, traumatismo craniano, não dá, ele é muito criança, não vai dar certo. Não vai dar certo. E esse rapaz, ele passou por coisas parecidas também, ficou muitos dias em coma. Mas o Senhor, assim como fez com a minha vida, fez com a dele. E Ele pode ministrar essa canção. E eu gostaria também que você conhecesse essa música que eu vou cantar agora. E fechasse os seus olhos, observasse a letra para você ver como fez sentido. E parece até que fui eu que escrevi. Eu gostaria de cantar. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre vi você fazer em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha
minha geração um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre vi você fazer em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Ele fez esse milagre na minha vida e eu sei que Ele pode fazer na sua. Ele tem olhado por nós. Vamos juntos, cante comigo, é facinho. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar. Cante forte comigo. Fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Um milagre. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Deus, a cada momento, Deus, em cada caminhar, a cada respirar, Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido presente, Deus, nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, que em meio à dor, o Senhor trouxe esse milagre real na minha vida. Eu posso testemunhar isso para os meus amigos aqui, para os meus irmãos, para aqueles que me ouvem. Eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes propósitos, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Deus. Independente, Deus, se é restauração de alguma doença, ou seja lá qual for o problema de cada pessoa aqui, Deus, mas eu tenho plena convicção, Deus, que o Senhor tem olhado para cada vida e está pronto, Deus, para restaurar, Deus, tudo que está perdido, tudo que o diabo tem forjado, Senhor. É tudo teu, Senhor. O Senhor, desde a nossa criação, Deus, o Senhor merece ser adorado e exaltado, Pai. O Senhor é o único digno, Senhor, de tudo isso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, aqui nessa igreja, na vida de tantos amigos que eu tenho, Deus, de tantas pessoas que eu conheço e tantos testemunhos que eu já ouvi. Deus, eu sei que a Tua palavra, Deus, tem sido modificada ao longo de séculos e séculos, mas nós cremos, Deus, no Deus único, o Deus que fez esse milagre, Deus, e que ainda fará muitas coisas para aqueles que estiverem contigo. Eu te agradeço, Deus, por esse momento especial, Deus, que pude compartilhar coisas da minha vida e coisas da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito nessa vida, nessa igreja e na minha vida, Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que o Senhor continue falando com você. E como nós pudemos testemunhar na Bíblia, o primeiro grande princípio é a fé. Como diz em Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza do que você não pode ver, mas do que você crê. E nós cremos somente em um único Deus. Amém? E Ele pode fazer tudo isso e muito mais sobre as nossas vidas. Amém.
Na palavra de Deus, nós percebemos que cada um desses milagres é representado por um marco. A gente conhece na história que muitos desses marcos do que Deus realizou na vida de cada pessoa, na história do povo de Deus, foi erguido uma pedra como um marco para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. É daí que vem o nome Ebenezer também. Cada vez que uma pessoa tem uma experiência viva com Deus, ela muitas vezes tem marcos na sua vida. Uma aliança de casamento com um compromisso é um marco. Às vezes, a certidão de compra de uma casa é um marco. Em momentos que você nunca imaginava conseguir ou conquistar algo, e Deus vai realizando, Deus vai ajudando, Deus vai... Mas em todos os momentos de ajuda que você passou na sua vida, sempre Deus está ali. E existem pessoas que não conhecem essa verdade, não conhecem essa mensagem, não conseguem confiar em Deus e depositar em Deus as suas esperanças e agradecer a Deus por tudo aquilo que bom e agradável e livramentos acontecem em suas vidas. Igreja Batista Ebenezer, somos cada um de nós. Talvez neste logo que você vê aqui no painel, você possa se identificar como uma dessas pedrinhas que formam esta pedra angular, Jesus Cristo como salvação, uma pedra de ajuda para outras pessoas, porque Jesus Cristo é a pedra de ajuda de cada um de nós, a partir do momento que cremos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que assim como Wesley foi curado por um milagre de Deus, tão novinho, e tantos outros milagres que Deus pode ter feito em sua vida e na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, que nós possamos, através do nosso testemunho e da nossa mensagem, levarmos também a pedra de Jesus Cristo como ajuda em outras vidas que ainda não têm. Que assim seja, que Deus nos abençoe e que Ele nos ensine a cada dia a andar nos seus caminhos. Nós teremos o poslúdio e em seguida a palavra está com a abertura da Escola Bíblica Dominical. Aqueles que nos acompanharam pela internet, Deus os abençoe grandemente. À noite, 7 horas, estaremos novamente aqui.